Oi gente, tudo bem com vocês? Vocês pediram muito e aqui está a parte 2 do nosso vídeo sobre locação de usinas. Na parte 1, que se você ainda não viu, recomendo que assista antes, eu vou deixar o link para ela aqui na descrição do vídeo, eu expliquei um pouco mais sobre quais são os principais agentes que a gente tem dentro de um modelo de locação de usinas ou das chamadas fazendas solares. E hoje a gente vai olhar mais para as formas de remuneração que a gente costuma ter nesse modelo de negócio. Vamos lá? E antes de começar, eu quero te lembrar que esse vídeo é um oferecimento do Banco Gênix, o banco do integrador, e da Lume, a plataforma que ajuda você a impulsionar os seus negócios gerenciando seus créditos de energia. Bem, gente, no modelo de fazenda solar ou de locação de usina, a gente já comentou que a grande característica é ter um terceiro que faz o investimento para construir essa usina, que vai ser alugada ou para diversos consumidores por meio de uma geração compartilhada ou para um único consumidor por meio, por exemplo, de um autoconsumo remoto ou de uma geração junto à carga, um alto consumo local. Dado isso, a gente sempre tem que partir para entender, então, como é que a gente vai remunerar esse investidor? Como é que eu vou cobrar por esta locação que eu estou fazendo, sem que eu consiga, ou sem que eu coloque o meu modelo no risco, por exemplo, de ser caracterizado como uma venda de energia. E vale lembrar aqui que a venda de energia é proibida dentro do sistema de compensação de energia elétrica, tá? Então, toda a operação que a gente vai fazer sobre um ponto de vista de KNAI, por exemplo, da sua empresa, dos contratos que a gente vai firmar, eles passam, ela perpassa aí um aluguel de equipamento. Se a gente está alugando um equipamento, essa também é a lógica que a gente vai seguir na hora que a gente for estabelecer a cobrança desse aluguel, essa forma aí de cobrança. Por quê, gente? A ANEEL já se manifestou no sentido de que quando a gente tem uma locação de usinas e a própria agência fala que não tem nenhum problema nesse modelo de negócio, a gente pode ter uma parcela dessa locação acontecendo de forma variável, mas tem que ser a menor parte que vai ser recebida pelo investidor, portanto, a menor parte que é paga pelo consumidor. Se a gente tiver a maior parte dessa cobrança sendo variável, na visão da ANEEL, essa é uma característica que acaba puxando essa configuração de venda de energia. Então, quando a gente fala de remuneração, essa já é um ponto muito importante para a gente ficar atento. Dado isso, o que é comum a gente fazer? Estabelecer uma cobrança que ela é majoritariamente fixa, então aquele locatário, aquele consumidor vai pagar independente do que aconteça, e uma parcela menor que é variável. E essa variação, gente, ela não vai se dar em reais por quilowatt-hora. Ela vai ser proporcional à performance técnica da usina. Portanto, imagina que eu aluguei um equipamento e o meu locatário tem uma expectativa de como é que aquele equipamento vai performar, vai funcionar. Se aquele equipamento entregar exatamente o que era previsto para aquele período, que pode ser um mês, um trimestre, um semestre ou mesmo um ano, eu vou receber a minha parcela fixa e a minha parcela variável nos montantes aí que eu previ inicialmente. Se aquele equipamento performar pior do que eu imaginava, ou seja, se ele não entregar o que era prometido, eu vou receber a minha parcela fixa e a minha parcela variável, ela vai ser menor de maneira a compreender, ou seja, a trazer para dentro dela essa falta de performance ou essa performance aquém do esperado que foi verificada, tá? Então esse é um ponto muito importante. Da mesma maneira que se o meu equipamento entrega mais do que o esperado, a parcela performance vai ser maior. E aí você pode estar pensando, Bárbara, qual que é o percentual então que a gente costuma trabalhar ou que você indica que a gente trabalhe? Eu sempre recomendo que a gente fique com a parcela fixa sendo entre 60% e 70% do valor total que vai ser recebido e a parcela variável aí entre 30% e 40% do valor total que vai ser recebido. Se por acaso a geração da usina num determinado mês for tão ruim que
esse percentual variável não for suficiente para compensar o locatário, né, dessa geração tão ruim, a gente pode prever, por exemplo, nesse instrumento de locação, uma multa, uma penalidade para o locador. E aí essa multa ajudaria a que a gente consiga de fato dar para o locatário o benefício econômico que ele está esperando com aquele empreendimento. Quando a gente fala em dar para o locatário esse benefício econômico, ponto muito importante é que também não existe um problema que o contrato traga uma indicação de, poxa, quantos % de economia, por exemplo, aquele consumidor espera ter com a locação daquela usina. Isso não é um problema, tá, gente? O que a gente não pode realmente é ter uma cobrança que expressamente no contrato seja feita em reais por quilowatt-hora. Exatamente por isso também que a gente precisa ter muito cuidado quando a gente pensa no que é que você vai usar como base para cobrar o seu consumidor final. O mais seguro, eu diria, do ponto de vista de estruturação, é que você use como base o valor, por exemplo, da geração da usina realmente frente ao que era esperado e o que foi gerado e, portanto, entregue para o consumidor. Mas a gente também tem, por exemplo, empresas que preferem fazer essa cobrança não de acordo com o que foi entregue, mas de acordo com o que foi consumido por aquele determinado cliente naquele mês em que está acontecendo essa apuração. Isso pode ser feito? Pode ser feito, mas envolve toda uma estrutura contratual e um conjunto de cláusulas nesse seu contrato de locação que são mais complexas de serem feitas. Então, você precisa estar muito bem assessorado, ter muita atenção a isso para evitar exatamente esse enquadramento como uma venda de energia. Um outro ponto também, quando a gente está falando de precificação e de cobrança, que eu recebo muita dúvida dos nossos clientes na consultoria Bárbara, eu posso cobrar pela bandeira tarifária? Então imagina aí que num determinado mês a bandeira tarifária é amarela ou então vermelha. E aí existe um interesse do investidor em aumentar o valor do aluguel que ele está cobrando, exatamente porque naquele mês a gente vai ter uma conta mais alta por causa dessa bandeira. Gente, sendo bastante transparente, essa é uma prática que é feita no mercado, mas que eu particularmente não recomendo. Por que não? Porque é uma prática que chama muito a venda de energia, né? Porque você vai alterar diretamente o valor da sua cobrança mês a mês em função aí realmente do valor de um acréscimo que se coloque ou não na tarifa de energia mensalmente, tá? Como eu comentei, existem até algumas maneiras que a gente consegue dar mais liberdade para o locador e mais flexibilidade para esse locador nessa cobrança, mas muita atenção na hora de colocar isso explícito no contrato. Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso vídeo, que tenha ajudado vocês a entender um pouquinho mais desse universo das fazendas solares e de como é que a gente pensa toda essa estrutura de precificação. Se você tiver dúvidas, deixa nos comentários e se quiser uma parte 3, comenta aqui também. Até a próxima!